nos unimos aqui em oração. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Bom dia, irmãos, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé para ouvir a leitura do Salmo número 96. Viemos aqui para louvar o nosso Deus, para ouvir a sua mensagem, a sua palavra e prestar louvores. Diz o Salmo 96: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devido ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Ao nosso Deus fiel, vamos prestar os nossos louvores com cânticos espirituais. Fiquemos ainda em pé. Aleluia. Cantemos ao Senhor, adoremos a cada dia, a cada momento em nossa vida é tempo de louvar ao Senhor. Louvá-lo pelo ar que respiramos, pela vida que Ele nos dá. E eu te convido, pela graça do Senhor, a dar um abraço no seu irmão que está do lado, desejar um bom dia, a paz do Senhor. Convide ele para adorar, engrandecer esse Deus que é maravilhoso, que é grandioso. Aleluia. Nos alegrar com o Senhor. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, porque no meio dos louvores Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz. Então
sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Aleluia. Podemos louvar ao Senhor, que grandes coisas Ele tem feito pelas nossas vidas. E muitos motivos nós temos para agradecer a Deus. Agradecer por tudo que Ele tem feito, agradecer por estarmos aqui. É privilégio daqueles que o Senhor escolheu para estar na presença dEle, adorando, recebendo dEle a sua palavra, a ministração do seu Espírito. Por isso vamos agradecê-lo. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Fazer por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluia. Ontem no culto de ação de graças, que nós estávamos aqui à tarde, esse cântico que nós vamos cantar foi cantado ontem também. E enquanto cantava, passava algumas coisas pela minha mente. O quanto Deus tem feito pela nossa vida. E às vezes a gente fica preocupado. Eu mesmo cheguei ansioso por coisas do dia a dia. E enquanto cantava sobre a gratidão de Deus e o quanto o nome de Jesus é poderoso em nossas vidas, me passou um pouco como se fosse um filme sobre os missionários que estão em lugares difíceis, quantas lutas eles têm enfrentado,
E passou um pouco também sobre pessoas que estão muitas vezes no hospital, numa luta, com um filho doente ou pela sua própria vida. E Deus nos dá a graça de estarmos aqui, com saúde, ou com dificuldade, ou com alegria, mas podendo louvá-lo, engrandecer o seu nome. E o nome de Jesus transforma nossas vidas, e Ele faz a diferença. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Obrigado, Pai. Tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque nós podemos estar aqui na Tua casa, Senhor, prestando culto a Ti. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor está no nosso meio, o Senhor está, Senhor, para nos abençoar e nos proteger. Agradecemos, Senhor, essa chuva que cai, que ela venha carregada de bênçãos sobre nós, que nós possamos, Senhor, estar recebendo o Teu amor, a Tua bondade, a Tua benignidade de cada dia, Senhor, das nossas vidas. Que nós possamos ser luz, Senhor, onde quer que nós possamos estar, ó Pai. Esteja agora, Senhor, guiando, Senhor, esse culto, que o Senhor esteja aceitando ele como louvor agradável aos Teus ouvidos, ó Pai. Derramamos, Senhor, aos Teus pés agora as nossas vidas e Te pedimos, Senhor, o Teu amor, a Tua proteção e a Tua bênção. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podemos sentar.
harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Bom dia, irmãos e irmãs, saúdo a todos na paz e no amor do Senhor Jesus. Vocês podem, estão notando já que as cadeiras aqui, o nosso púlpito está meio desfalcado. O reverendo Juarez, como está anunciado aqui no boletim, está fazendo, nesse final de semana, e hoje trabalhos na região do sul de Minas. E o reverendo Carlos Orlandi, que é o atleta da nossa equipe, né, vai chegar na hora do almoço, porque está correndo a meia maratona. Não sei se o Paulo Dominoni está junto com ele, mas mantém a sua condição física em ordem, né? E parabéns para ele, porque a gente não consegue fazer isso, infelizmente, né? Mas se a gente não pode manter a nossa condição física em ordem, como devia, é imprescindível que a gente mantenha em ordem a nossa condição espiritual, pois o espírito é muito mais importante do que o corpo. O corpo vai, mas o espírito permanece. E nós estamos falando isso porque há uma convocação para a vigília de oração, que será na sexta-feira, dia 5, às 20 horas. Todos estão convocados para orar pela pátria, vamos entrar na Semana da Pátria agora, pelas famílias, pela igreja, pelos missionários e outros motivos que não estão escritos aqui. Nós não podemos deixar só para aquele pequeno grupo. Eu faço parte desse grupo, mas não podemos deixar só para esse pequeno grupo. É preciso aumentar o número de pessoas. Mas eu não posso ficar de 8 à meia-noite. Você não precisa ficar de 8 à meia-noite. Pois é, ficar de 8 às 9 ou de 9 às 10 será muito bem-vindo, porque a sua presença e a sua oração fará bem para a igreja, para você, para quem está sendo abençoado. Este convite é muito importante. Agora quero pedir a... está aqui em cima, já a Andréia está aqui, falar sobre o Avá. Bom dia, irmãos, ou boa noite, né? Saúdo com a paz de Cristo. Convido todas as mulheres para o evento do Avá. O Avá é um evento já que vai acontecer pela 4ª vez aqui na igreja, direcionado às mulheres, universitárias, jovens, casadas, recém-casadas, avós, mães, solteiras. Todas as mulheres estão sendo convidadas a participar desse evento, que será no dia 27 de setembro, das 14 às 20 horas. Tá? Nós teremos na programação três partes. Uma delas é a Oficina de Saúde da Mulher, que serão temas. Se quiser colocar na tela os temas. As mulheres, então, devem escolher entre esses 5 temas na hora da sua inscrição. E nós hoje, por causa da chuva, vamos estar fazendo as inscrições aqui na salinha ao lado, em frente à livraria. Tá? Contamos com a presença de todas. Estaremos fazendo as inscrições ao fim do culto das 11 horas e também à noite, ao fim do culto das 19 horas.
Tá? Vai ser uma bênção, como tem sido nos outros anos. Estamos muito empolgadas, né, muito motivadas a fazer esse evento para as mulheres, que nós temos tido ótimos retornos, inclusive dos maridos. Né? Então, venha participar com a gente. Amém? Então, leia com atenção o seu boletim dominical. Ele não é para ser dobrado e colocado dentro da Bíblia e esquecido, e depois jogado fora. É para ser lido e seus avisos são importantes. Então, os núcleos familiares continuam a funcionar e vão continuar a funcionar porque Deus abençoa esse trabalho. E hoje, depois deste culto, haverá o almoço da ACP. O almoço é beneficente, o almoço é para ajudar as nossas obras sociais, especialmente a creche e o lar Hermínia Schleder. E todos nós precisamos almoçar. Venha almoçar conosco e contribuir para nossas obras sociais. Outros avisos: Conselho da Igreja, Junta Diaconal, Plenária da SAF, podem ler aqui. E há um aqui que... o encontro de casais Caiós vai se realizar na próxima semana e a liderança desse grupo está pedindo oração, porque muitas vidas, muitas pessoas, muitos casais que vão participar desta atividade precisam de uma renovação nas suas vidas, na vida de suas famílias. E nós vamos orar por nome, não pelos nomes, mas pelo grupo que estará se reunindo lá em Brusque para fazer este trabalho. Oração também por aqueles que estão sofrendo. Aqui, em motivos de oração, o último nome já não estará mais na lista, não porque sarou, mas porque descansou da sua vida terrena. Bruce Fleming. E pelos aniversariantes. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14. Trecho muito conhecido, que diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, disse o Senhor. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras profundas, palavras sérias, palavras que chamam a nossa responsabilidade para com a fé em Cristo. Vamos, nestes instantes próximos, curvar as nossas frontes, meditar, orar, pensar na nossa vida e principalmente pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida, a vida das pessoas que estão sofrendo e também sobre a nossa igreja, todos esses motivos que são chamados. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Senhor Jesus. Oremos.
que ao falar sua voz, tudo em volta silencia. Ele colocou no meu coração uma linda melodia. Vamos nos colocar em pé para orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai de amor, de misericórdia, que cercas a nossa vida de todas as bênçãos que são necessárias e de muitas outras que nós nem mesmo reconhecemos, mas a Tua mão está cuidando de nós, a Tua providência está nos cercando de todas as maneiras com bênçãos e com bondade que vem de Ti, Senhor. Nós te agradecemos esta chuva que nos pegou de surpresa, mas que é necessária para a nossa vida. Tomara que essa chuva caia também, Senhor, lá em São Paulo, pois a seca está insuportável. Mas nós te pedimos, ó Deus, que os homens sejam também sábios e não tão estúpidos pelo que estão fazendo com a natureza. Te pedimos, ó Deus, que a Tua bênção para que as nossas mentes, os nossos corações sejam transformados, convertidos para uma nova realidade, a realidade do Teu Evangelho. Nós te agradecemos, Senhor, cada pessoa que está aqui presente, cada família aqui representada, e também aqueles que não puderam vir. Muitos estão impossibilitados de vir, Senhor, porque estão doentes, não têm saúde, não têm mais condição de vir Te louvar no templo, mas que o seu coração deles, esteja cheio de alegria e de conforto que vem do Teu Santo Espírito. Abençoa também as famílias enlutadas, aqueles que perderam entes queridos, aqueles que estão passando por dificuldades sérias na sua existência. Abençoa, Senhor, dá forças, dá a orientação e iluminação para o caminho de cada um de nós, especialmente para aqueles que estão caminhando com muita dificuldade. Nós te rogamos, ó Deus, que este culto, embora imperfeito, cheio de falhas, pois nós somos imperfeitos e cheios de falhas, mas que ele seja aceito por Ti, Senhor, que ele seja abençoado pela Tua mão, que o Teu Santo Espírito continue a mostrar a Sua maravilhosa graça e cuidado sobre a nossa vida. Dá-nos sempre a Tua graça, pois a Tua graça é mais importante do que tudo mais em nossa vida. E ensina-nos a andar nos Teus caminhos, ensina-nos a orar, ensina-nos a falar como o Senhor nos ensinou a dizer, quando disse e ensinando aos seus discípulos a oração que vamos dizer agora a Ti, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pode sentar. Já tem gente, o Paulo já vai dizer aí por que você não fez o aviso que eu pedi. Vou fazer agora. O pedido é do meu filho e sua esposa, o Richa e a Fernanda, que já estiveram do domingo passado expondo os brownies deliciosos que eles fazem. Esses brownies
são feitos com muito carinho e com muito cuidado e com gente que sabe fazer. E por que ele está vendendo? Ele está vendendo esses brownies para conseguir um pouquinho mais de recursos, pois ele e sua família vão trabalhar numa base da Jocum, base missionária, que manda missionários para a África, que são preparados lá no Canadá. Ele foi convidado para trabalhar usando os seus dons pessoais, e ele está oferecendo esses brownies deliciosos, e se você comprar, você não vai se arrepender e vai ajudar a reforçar os recursos que ele necessita para fazer a viagem com a sua família. Eu vou dar a palavra agora para o presbítero Zeca. Viemos à casa do Senhor para louvá-lo, bendizê-lo, glorificá-lo. Esse é um momento muito importante do nosso culto, onde nós podemos nos expressar a Deus de forma objetiva, não só com os nossos cânticos, com a nossa adoração espiritual, mas também lembrando de que Deus tem sido fiel todo o tempo, de segunda a segunda, nas nossas atividades, junto à nossa saúde, nos fortalecendo e nos dando a oportunidade de labutar, tanto na igreja, na ação social, nas atividades, nos ministérios da igreja, mas também no nosso trabalho. E nós, como também queremos a imitação de Jesus, ser fiel, nós queremos demonstrar nesse momento do culto sempre o nosso louvor com a expressão dos nossos dízimos e ofertas. É um momento muito importante para os membros dessa igreja. Muitas pessoas às vezes não reconhecem isso, acham estranho, estão pedindo dinheiro na igreja, mas de fato e de verdade, nós membros dessa igreja reconhecemos as nossas obrigações diante de tantos afazeres da nossa igreja, mas acima de tudo a nossa fidelidade com Deus, que é muito mais fiel para conosco. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios 3, 20 e 21. E acompanhar a leitura que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Vamos nesse momento com alegria expressar o nosso louvor a Deus com a entrega dos nossos dízimos e ofertas trazidos à casa do Senhor. Enquanto os diáconos fazem esse recolhimento, vamos cantar sobre a fidelidade do nosso Deus com o hino número 32. Fiel, Senhor, ó Pai Celeste, Deus Filho sabe quem não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu, tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor.
Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Vamos ficar de pé para a última estrofe? Chamar as crianças para vir aqui à frente também. Pleno perdão, tu dás que segurança. Cada momento me guias, Senhor. E no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. O professor Cid já está uniformizado, né? Vamos ter experiências químicas especiais. Não taquem fogo no templo, né? Por favor. As crianças sairão pela porta da frente para ficar mais fácil e evitar que se molhem muito. E todas as crianças já estão aqui. Vai ser um momento muito gostoso, muito criativo. Vamos orar por esse momento e pelos dízimos trazidos à casa do Senhor. Graças te damos, Senhor, por tu ter nos trazido até aqui, Senhor. Nós viemos, Senhor, de coração, reconhecendo, Senhor, que Tu tens sido fiel para conosco, Senhor, para com as nossas famílias, para com a nossa igreja, Senhor. E nós queremos retribuir, Senhor, com a expressão dos nossos dízimos e ofertas, Senhor, mas acima de tudo, com o nosso coração, Senhor, ciente, Senhor, de que tudo vem de Ti, Senhor, e trazemos parte disso, Senhor. Nós te pedimos nesse momento também, Senhor, que a ministração para as crianças, Senhor, possa ser profunda, que elas possam entender cada vez mais, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Usa Teu servo, o presbítero Cid Embiré, que ele traga ao coração dessas crianças, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Que o Santo Espírito de Deus também, para nós outros que ficamos aqui, Senhor, possa nos edificar com a Tua mensagem. Usa os lábios do pastor para essa missão, usa os lábios do Cídio para essa missão, Senhor, e abre os nossos ouvidos para que possamos escutar a Ti, Senhor. Nós tudo te agradecemos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Crianças pela frente, podem assentar. Olha ao
sertão, nas outras estações. Todas as coisas têm o seu próprio tempo. Tudo nos mostra o poder de Deus. Glória ao Criador de toda a terra, que, Senhor, possamos compreender que de ti emana toda a bênção, tudo vem de ti. Todos os dons, tudo que precisamos, vem do Senhor, sinal de seu amor. Ao nosso Deus pertence toda a terra. A Deus pertence toda a criação. Glória ao Criador de toda a terra, que, Senhor, possamos compreender que de ti emana toda a bênção, tudo vem de ti. Tudo vem de ti. Queridos irmãos e irmãs, quero convidar a atenção de todos para a leitura da palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 15, dos versos 1 até 21. Evangelho de Marcos, capítulo 15, 1 a 21. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais, em um tumulto, haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório,
e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Vamos curvar as nossas frontes. Senhor nosso Deus, estamos com a Tua palavra aberta, como sempre deve estar diante de nós a Tua palavra. Mas principalmente, Senhor, nós queremos que essa palavra não fique apenas impressa nessas páginas, mas também se incorpore à nossa vida, esteja impressa nas tábuas de carne do nosso coração, a fim de que a nossa vida seja pautada pelos Teus ensinamentos e pela Tua vontade. É em nome de Cristo Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Vocês ficam perguntando por que estamos em setembro, a Páscoa já passou há tantos meses e o pastor está falando aqui sobre coisas que normalmente são faladas na época da Páscoa. Nós estamos em setembro, não, setembro é amanhã, né? Setembro é amanhã, mas praticamente já estamos em setembro, mais alguns meses e estaremos cantando Jingle Bells, né? Estaremos substituindo a vida normal por esta alegria que o comércio explora tanto, que é a do Natal. O Natal é muito importante. O Natal, sem ele, nós não teríamos o nascimento daquele que nós adoramos e reverenciamos como o nosso Salvador, o nosso Senhor. Foi aí que começou, mas não foi assim que terminou. Terminou como nós lemos aqui. Não vou ler essa continuação, que é o relato da crucificação. Só queria fazer esta abertura. Fala-se muito no Natal, na época do Natal, depois esquece-se do Natal. O Natal fica esquecido, porque acaba sendo uma festa de estação. Fala-se muito da Páscoa e do que aconteceu no fim da vida de Jesus, na época da Semana Santa, mas depois também se esquece e se passa. E as coisas ficam então nesta alternância, mas há coisas que são para nós lembrarmos todos os dias, pois elas são presentes, são constantes, são praticamente permanentes na nossa vida. E eu queria falar, aliás, não quero falar, quero falar sobre este tema que foi lido aqui, que é o que culmina e termina no Gólgota, no Calvário, encimado por uma cruz, e nesta cruz estava preso um homem, não um homem qualquer, não um homem sem significado, mas um homem que tinha uma missão especial e que realizou essa missão que o Pai lhe deu. Ele entregou a sua vida pela salvação de todos nós, de todos aqueles que o recebem, de todos os que o reconhecem como o Filho de Deus. Nós estamos
nos lembrando de algo que também muitas pessoas lembram de uma maneira até artística ou só para enfeite. Quantas pessoas colocam aqui no seu pescoço uma correntinha e pendurado nessa correntinha uma cruz. Há quem faça, e eu também respeito aqueles que fazem isso com convicção do que estão fazendo, para mostrarem que esta cruz é importante para as suas vidas, que esta cruz é a imagem da cruz que lembra o sacrifício de Jesus preso, pregado nessa cruz para a nossa redenção, para perdão dos nossos pecados, para a possibilidade que Deus dá a cada um de nós de acreditar nele e assim ter a vida eterna. Mas muitas vezes eu já vi em vários lugares, principalmente em novelas, um bandido muito encardido e empedernido e abre assim, tem uma cruz, carregando uma cruz no seu pescoço. Quantas cruzes, às vezes, este bandido espalhou fazendo os seus homicídios e as maldades que tem feito, mas traz uma cruz no pescoço. O importante não é a cruz do nosso pescoço para enfeite ou para joia. O importante é nós termos na nossa consciência, na nossa memória, no nosso coração, a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é na qual Paulo se gloriava. Me glorio, diz Paulo, na cruz de Cristo. É na cruz que eu tenho a razão da minha vida. Nela Cristo morreu, mas foi nela que Ele me deu vida para sempre. E quando a gente vai a uma cidade muito conhecida, chamada Jerusalém, vários de vocês já estiveram lá em Jerusalém, nós encontramos as coisas do passado, as coisas que nos lembram tanto as antiguidades judaicas como as antiguidades cristãs. Aquelas antiguidades apontam para coisas importantes que ali aconteceram, mas vamos falar dessas antiguidades só de passagem, porque o que nós queremos falar é das atualidades que devem estar presentes na nossa vida, na nossa memória, no nosso coração. Ali está um lugar que a gente passa lá em Jerusalém, chamado a Via Dolorosa, também chamada Via Crucis, o caminho da cruz. O caminho da cruz, o caminho que está em parte mostrado aqui na Bíblia, mas que tradicionalmente é lembrado como aquele que sai do lugar onde Jesus foi julgado injustamente, julgado por pessoas que não tinham o propósito de fazer justiça, mas queriam apenas exterminar com a vida de alguém que estava incomodando os seus projetos, os seus planos. Este homem, Jesus, estava dando muito trabalho para os fariseus, para os saduceus, para os publicanos, pelo sinédrio, aqueles que eram os líderes religiosos e políticos da sua época, mas a sua religião estava fracassada. E quando Jesus mostra este fracasso, que de uma religião que era apenas uma casca, que não tinha valor intrínseco, valor interno, eles não gostaram da crítica que Jesus fez e tiveram o desplante de levarem este homem inocente
para julgamento diante das autoridades romanas, que eles desprezavam, mas que usavam quando lhes interessava. E levaram Jesus para ser julgado, um julgamento injusto. Depois desse julgamento, presidido por um homem também injusto, chamado Pilatos, que tinha muitas contradições na sua vida pessoal e que estava lá representando o poder da época, o Império Romano. Este homem sabia que Jesus era inocente. Num outro relato desse julgamento, estão escritas as palavras que sua mulher disse, quando disse: olha, eu sonhei e no meu sonho eu tive uma visão. A visão: este homem é um homem inocente, justo, que está sendo levado para ser julgado injustamente. Pilatos sabia disso, mas fez aquele gesto que depois que todo mundo lembra, lavou as suas mãos, achando que ficaria inocente do sangue desse justo que ele ajudou a condenar. E foi com a sua palavra que ele, para agradar a populaça, em vez de dar liberdade ao inocente, libertou o homicida Barrabás. Libertou aquele que tinha criado um motim, e desse motim havia resultado um homicídio. E Barrabás foi solto. E Jesus foi levado por esta via sacra. Lá em cima está escrito em hebraico, mas a gente, conhecendo o que significa, também é via dolorosa. E depois em árabe, aí fica por conta das irmãs aí que sabem árabe, porque eu não sei como é que lê isso aí, mas em latim está escrito via dolorosa, a via do sofrimento, o caminho do sofrimento. Foi por esse caminho de sofrimento lá em Jerusalém que Jesus passou do julgamento até o seu patíbulo, até a cruz. E há neste caminho algumas paradas, algumas estações onde que Jesus ficou parado. Estações que têm significado, com a primeira até a 14ª estação. São todas para lembrar o que foi acontecendo nessa caminhada dolorosa de Jesus até o lugar do seu sacrifício. E chegando a um certo ponto, na 5ª parada, na 5ª estação, Jesus não conseguia, não tinha mais forças, porque ele tinha sido cuspido, espancado, chicoteado e esbofeteado, e não tinha mais forças, não tinha sido alimentado, estava carregando aquela cruz pesada, e chegou a um ponto que não aguentava mais levar adiante. E vocês já devem ter visto a representação artística disso naquele filme A Paixão de Cristo, mais moderna, que é um retrato bastante aproximado do sofrimento que Jesus teve nesta via dolorosa que ele andou por nós, porque ele me amava, sempre amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesta 5ª parada ele caiu, e os soldados que estavam acompanhando e dirigindo aquela procissão macabra, viram um homem que estava ali espiando, chamado Simão. Simão Cireneu. Simão da cidade de Cirene, no norte da África, no lugar que hoje é a Líbia.
e aquela província era a província romana de Cirenaica, mas havia um grupo grande de judeus que ali moravam e negociavam, e mais queriam de vez em quando, ou uma vez na vida pelo menos, ir até Jerusalém na sua peregrinação. E este homem estava ali, e a cruz de Jesus foi colocada sobre os seus ombros, e ele ajudou Jesus a carregar a sua cruz. Nesse local, a gente pode passar o seguinte: vão muitos curiosos, muitos estudiosos. Eu fui lá não só como curioso, mas eu queria estudar também. E pedi para alguém tirar essa foto aí, que registra este local da quinta estação desses 14 pontos de parada. E é um local que não escapa também daquilo que é muito moderno, chamado grafite. Podem ver que está sujo aí, de vez em quando eles limpam, mas mesmo em Jerusalém tem os grafiteiros que sujam paredes, né? E eu fiquei emocionado quando eu cheguei nesse lugar. É um lugar que relembrava um ponto em que Jesus havia caído sob o peso da cruz. Ele era homem, era Deus no seu poder, mas estava sendo levado ao sacrifício por amor. Não porque fosse culpado, mas porque nós todos somos culpados, mas ele queria tirar a nossa culpa. Ele queria livrar-nos da culpa que nos leva ao castigo. E assim, este caminho foi percorrido com grande sofrimento. Este é o caminho da cruz. Cristo escolheu o caminho da cruz. Muitas vezes, ele, no começo do seu ministério, no capítulo 4 do Evangelho de João, nós vemos aquele quadro da tentação de Jesus. O tentador chegou a Jesus quando ele estava no deserto e fez várias propostas. Todas as propostas que ele fazia a Jesus eram de poder, de alimentação, de conforto, mas Jesus não veio para estas coisas. Ele veio para ser o servo sofredor. Foi sobre ele que se colocou como o Cordeiro de Deus a culpa de todas as coisas que os homens têm praticado e ainda praticarão, todas as maldades, todo o nosso pecado, mas ele foi o Cordeiro sem mácula, levado para o sacrifício. E ele escolheu este caminho da cruz. Ele repudiou o conforto, repudiou as ofertas de Satanás, da tentação lá no deserto, mas continuou a cumprir a sua missão maravilhosa que tinha sido colocada sobre ele como o Filho de Deus. E fazemos esta... Pode passar. Fazemos esses dois opostos. Há o caminho da cruz, mas não são opostos, ou as cruzes do caminho. O caminho da cruz foi o caminho que libertou a nossa vida, que nos deu esperança, que nos leva para a salvação e a redenção das nossas vidas. Mas na minha vida, na vida da sociedade, na vida dos povos, tanto desde aquele tempo até que há cruzes que marcam muitas coisas que foram acontecendo no decorrer desta caminhada humana.
Mas o mais importante neste cenário é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo que paira sobre tudo. Nós não estamos na Páscoa, como eu falei no começo, mas a cruz de Cristo lança sua sombra, mas também lança a sua glória sobre a vida de todos nós. Nós cantamos este hino: rude cruz se erigiu, nela o dia fugiu. É nesta cruz que a gente tem a salvação. É nessa cruz que nós temos a esperança. É nessa cruz que nós vemos o amor de Deus transformado concretamente em sofrimento que redime a nossa vida. A cruz de Cristo é o ápice de um processo que está no plano de Deus desde o começo, mas pode passar. O Senhor planejou cuidadosamente a nossa redenção em todos os seus mínimos detalhes. Você que lê a Bíblia pode acompanhar esses detalhes que são apresentados. Você que não lê a Bíblia devia ler. Você que não lê a Bíblia devia... Mas eu não estou entendendo. Não. Entenda aquilo que você vai lendo, compreendendo aquilo que você vai entendendo. Depois, aos poucos, você vai compreendendo outras coisas. Vai entendendo outras que não está compreendendo agora. Há muita coisa na Bíblia que os teólogos não sabem. Há muita coisa na Bíblia que a gente não sabe. E até quando nós oramos, nós pedimos a Deus iluminação sobre o nosso entendimento, para nós compreendermos e entendermos coisas que são misteriosas, que são difíceis, e Ele vai revelando a nós o que está por trás dessas palavras. E eu fico só para talvez traduzir alguma coisa que está no coração de vocês também. Você já não pensou naquele dia em que essas coisas não serão mais mistério? Naquele dia em que essas coisas vão ser reveladas? Falamos aqui deste Simão Cirineu, este homem, só temos o nome dele, e aqui é dito que ele era o pai de Alexandre e pai de Rufo. Quem é esse Alexandre? Será um que é citado na epístola dos Tessalonicenses, e outro que é citado na carta de Paulo aos Romanos, como orando em Roma? Quem são esses homens? Eles para nós são pequenos nomes sem biografia, mas um dia nós vamos conhecer as biografias dessas pessoas importantes. Tanta gente que passou aqui por esta igreja também, muitas vezes tem os nomes nas suas placas, mas nós não sabemos que é. Devemos resgatar essa memória, mas essas misteriosas que nós não podemos resgatar, naqueles dias, naquela eternidade, neste porvir que Deus tem preparado para nós, quando chegar o momento da sua glória final, Ele vai revelar, vai mostrar, e nós vamos saber coisas maravilhosas, das quais hoje nós só temos um vislumbre, uma pequena notícia. Mas tudo isto foi planejado. O plano de redenção foi feito por Deus, e tudo que Deus faz é maravilhoso. Agora eu digo, por que este plano inclui uma cruz? Por que este plano inclui uma coisa tão deselegante como era uma cruz onde eram colocados os criminosos? A cruz, pelo que Cristo nela fez, se transformou de símbolo de vergonha e dor num símbolo de salvação, num símbolo de redenção, numa coisa viva, eterna e importante para a vida de todos nós. E depois o Senhor mesmo executou com perfeição tudo o que havia planejado. Ele planejou, mas não ficou no planejamento e na intenção, como às vezes são os nossos planos.
Nós começamos o ano fazendo uma porção de projetos. Fazemos esses projetos, vou fazer isso, fazer aquilo. Depois o tempo vai passando, vai chegando o final do ano. Eu não fiz aquilo. Mas Deus não esquece dos seus projetos. Os seus projetos são perfeitos e Ele executa com perfeição tudo que Ele tinha planejado. E hoje a Igreja do Senhor comemora com gratidão e reverência a vitória de Cristo Jesus, nosso Senhor, na sua cruz. Mas este homem aqui, Simão Cirineu, esteve presente nestes acontecimentos. Ele teve um encontro com Jesus. Nós temos um encontro com Jesus através da sua palavra e do Espírito que fala ao nosso coração. Mas este homem teve um encontro físico e ele ajudou Jesus a carregar aquela cruz. Há uma porção de histórias a respeito do que aconteceu depois. Um historiador chamado Edward Gibbons, que escreveu uma coleção de livros chamado Ascensão e Declínio do Império Romano, ele escreveu depois um outro livro em que ele faz um romance a respeito das coisas que não estão no nosso conhecimento, mas que podem ser verdade, podem não ser. O que interessa para nós, antes de tudo, é a verdade que está aqui, insofismável. Mas há algumas coisas que também são interessantes, como a biografia do médico Lucas. Quem já leu a biografia de Lucas, de Caldwell, é maravilhosa, inspiradora. São coisas que são baseadas na realidade, mas depois a imaginação trabalha para formar um quadro e tecer uma biografia. Este Simão Cirineu encontrou-se com Jesus naquele momento crucial para Jesus e crucial para a vida de Simão. E nessas biografias não autorizadas, conta-se a história de Simão Cirineu e até tem algumas coisas exageradas. Por exemplo, como ele vem da África, muita gente, alguns disseram assim, olha, é que este homem, Simão Cirineu, era negro. Perfeitamente, poderia ser negro, mas não há nada que diz aqui na palavra de Deus que ele fosse negro ou de um aspecto físico que fosse diferente dos outros. Talvez ele tivesse um aspecto estrangeiro, uma cor meio própria daqueles que moram em um lugar de muito sol, como é o norte da África. E quando estava Jesus carregando aquela cruz e sob o seu peso ele caiu, eles olharam e os chefes daquela procissão procuraram alguém para ajudar a carregar a cruz. E eles não podiam dar esta cruz para um judeu, que o judeu não iria carregar. Eles não dariam aquela cruz para o judeu porque era a época da Páscoa e eles não podiam macular a sua pessoa encostando-se em gente desqualificada e criminosa. E este homem que estava olhando aquela cena e ouvindo o pessoal gritar assim, este é o rei dos judeus, de repente ele é obrigado, porque não foi ele que procurou, ele foi obrigado a carregar a cruz, foi obrigado a levar aquele peso. Ele foi tomado como sendo um estrangeiro, como alguém sobre o qual não haveria vergonha em carregar aquela cruz. Mas nessas biografias não autorizadas, aquilo transformou a sua vida. Ele carregou a cruz de Jesus e marcou a sua vida, transformando-se depois num dos líderes da igreja cristã. Ele, não sei porque não estou autorizado a dizer, mas Alexandre e Rufus são pessoas que
foram citadas depois por Paulo como membros da Igreja de Cristo. E a mãe de Rufus, ou seja, a esposa de Simão Cirineu, era tratado pelo apóstolo Paulo como se fosse a sua própria mãe. E há trechos um texto da Escritura que fala disso, saudai a Rufo, e fala dele como sendo praticamente um irmão, porque ele tinha a mãe de Rufo, de Alexandre, como sua própria mãe. Mas a cruz de Simão Cirineu foi essa cruz que pegou de surpresa, a cruz que caiu sobre ele quando ele menos esperava. E aquilo que também acontece na vida. O Euclides, senta um pouquinho aqui que vou. Escuta o restinho do sermão. Nunca fiz isso, não, mas estou te chamando aqui. Passa para o seguinte: as cruzes, um foi lançado sobre Simão Cirineu, e depois, ao seguinte: as cruzes da nossa vida. Não foi neste púlpito, mas foi naquele púlpito lá na outra igreja histórica, que é muito amada por todos nós, que um moço chamado Oswaldo Suero Emerick, quando chegou aqui em 1950, o seu primeiro sermão foi as cruzes da nossa vida. O primeiro sermão que ele pregou tinha esse tema, as cruzes da nossa vida. Ele vinha de Minas, com saúde, esportista, uma esposa muito bonita, filhos bonitos, 3 filhos, depois mais uma filha que nasceu aqui. Mas ele jamais imaginava as surpresas que ele teria pelo caminho. Cerca de 15 anos depois, um pouquinho menos, seu filho foi servir o exército, e depois ele recebe a notícia de que seu filho estava doente. Estava numa enfermaria do exército, lá numa região de São Paulo, e ele foi visitar o seu filho, e aí começou um período doloroso de carregar uma cruz que ele carregou anos e anos, acompanhando o sofrimento de seu filho naquele leito de hospital evangélico que ele ajudou a construir, e que depois chegou ao fim, mas ele nunca deixou de carregar a sua cruz. Vieram depois outras cruzes sobre a sua vida. Ele falou sobre cruzes antes, quando começou em 1950, cruzes que ele não conhecia, mas depois vieram as cruzes da realidade real, as cruzes da sua caminhada, as cruzes do caminho da sua vida. Nós estamos falando aqui de um homem que soube carregar a sua cruz até o fim. Todos que conhecemos o reverendo Oswaldo o temos como um exemplo de alguém que nunca reclamou das suas cruzes. Pelo contrário, ele usou as suas cruzes para mostrar que Jesus nos ensina que o caminho do cristão é um caminho que tem cruzes. O Stanley Jones tem um livro chamado O Cristo e o Sofrimento Humano. E ele fala de alguma coisa que já no seu tempo, 50, 60 anos atrás, acontecia e que acontece muito hoje. As pessoas querem o cristianismo, as pessoas querem igreja, mas não querem igreja que fale de cruz, não querem igreja que fale de sofrimento, querem igreja que fale de prosperidade, igreja que fale que todos os problemas estão resolvidos, igreja em que o evangelho é o evangelho da facilidade e não o evangelho da dificuldade, porque o evangelho que a Bíblia nos apresenta é um evangelho que nos mostra as dificuldades pelas quais nós temos que passar. Dificuldades de saúde. Hoje um
companheiro nosso, nunca pensava que fosse carregar a cruz que está carregando. Está no hospital, na UTI, há 105 dias. 105 dias. O nosso irmão presbítero Ezequiel gostava de dar 3, 4 voltas por dia, dos dias que ele ia lá no Barigui, andando e até se gloriava um pouco na sua resistência física. E, de surpresa, aconteceu essa cruz sobre a sua vida, cruz que a sua família está ajudando a carregar, mas está doente, muito doente, necessitando das nossas orações. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas ele completou essa semana 85 anos. Cruzes dos nossos problemas no corpo, no físico. Os problemas emocionais que também atingem a vida e as famílias das pessoas, que são cruzes que nós recebemos de surpresa, quando nós menos imaginamos, cai uma cruz em cima para a gente carregar. E a gente tenta se livrar da cruz, mas essa cruz é para a gente carregar. Jesus carregou a sua cruz e Ele nos ajuda a carregar a nossa cruz. Cruz dos problemas financeiros que nós sofremos na nossa vida. Às vezes a gente fica muito contente quando está tudo correndo bem. Depois fica muito triste quando tudo está correndo mal. Essa é uma cruz que nós temos que carregar, pois isto é que está reservado para nós. E algumas pessoas dizem, isso não é justo, isso não devia ser comigo. Quando é com o próximo, quando é com o semelhante que não está aqui ou está longe, nós achamos que é natural. Quando cai sobre nós, nós achamos que é injustiça. Mas as cruzes da nossa vida são coisas que estão acontecendo, as cruzes que podem acontecer, e muito poucos são aqueles sobre as quais essa cruz não desaba. As cruzes são cruzes que estão esperando no caminho da nossa vida. Às vezes é uma vida via de alegria, mas que se transforma também numa via dolorosa. E estes dois, Alexandre e Rufus, foram dois que certamente se converteram por causa do testemunho do seu pai, contando a história de quando ele carregou a cruz de Cristo. Mas nós podemos ajudar a carregar a cruz dos outros. Carregai os fardos uns dos outros, porque às vezes depois chega a hora de precisar de alguém para carregar os nossos fardos, alguém para carregar as cruzes que caem sobre nós, mas nós podemos ter a ajuda daqueles que estão ao nosso local, os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos profissionais da saúde ou de outras áreas de conhecimento humano, mas principalmente temos que saber que as cruzes que nós carregamos na nossa vida podem ser carregadas de muito sofrimento e caírem sobre nós de uma maneira insuportável, mas podem ser carregadas por nós, cantando hinos de agradecimento a Deus, porque a mão de Deus está sustentando esta cruz, e esta cruz é carregada com a ajuda de Deus, que alivia o peso sobre a nossa existência. A cruz de Cristo é a cruz da vitória. A cruz de Simão Cirineu é a cruz da cooperação de alguém que ajudou Jesus. Mas as cruzes da nossa vida são as cruzes que estão reservadas, pois faz parte da nossa vida saber que se nós queremos nos associar a Cristo, nós nos associamos a Cristo tanto nas coisas alegres e gostosas e belas,
mas também temos que nos associar a Cristo no seu sofrimento e na sua cruz, carregando a cruz e sabendo que nós não vamos ser crucificados, porque Ele foi crucificado em nosso lugar. Ele passou Ele fez o que nós não podíamos fazer e teve a vitória na cruz, que é a vitória que Ele confere a cada um de nós, que Ele estende, que Ele também dá pela sua graça, pela sua bondade e pelo seu poder, está a cada um de nós. As nossas cruzes não são cruzes que vão nos derrotar. As nossas cruzes são cruzes que vão nos glorificar junto com Cristo para a nossa vida aqui na terra e para a nossa vida com Jesus para sempre. Só para terminar, falando de cruzes, não pus dentro do sermão, mas eu queria... quando era menino de 13, 14 anos, gostava muito de ler poesia. E li uma vez uma poesia de um homem chamado Antônio Castro Alves, que algumas pessoas conhecem. Esse foi o poeta da abolição. E ele fala da cruz na estrada, aquelas cruzes que estão na estrada, marcando, como às vezes quando a gente viajava, onde houve um desastre tinha uma cruz. Mas ele falava assim: caminheiro que passa pela estrada, seguindo pelo rumo do sertão, quando vires a cruz abandonada, deixa em paz dormir na solidão. Que vale o ramo de alecrim cheiroso que lhe atiras nos braços ao passar? Vais espantar o bando buliçoso das borboletas que lá vão pousar. É de um escravo humilde sepultura, foi-lhe a vida o velar de insônia atroz. Deixa-o dormir no leito de verdura que o Senhor dentre as selvas lhe compôs. Não precisa de ti, o gaturamo geme por ele à tarde no sertão, e a juriti do taquaral no ramo povoa soluçando a solidão. Dentre os braços da cruz a parasita num abraço de flores se prendeu. Chora orvalhos a grama que palpita, lhe acende o vagalume o facho seu. Quando à noite o silêncio habita as matas, a sepultura fala a sós com Deus. Prende-se a voz na boca das cascatas e as asas de ouro aos astros lá nos céus. Caminheiro, do escravo desgraçado, o sono agora mesmo começou. Não lhe toques no leito de noivado, há pouco a liberdade o desposou. A cruz de Cristo, a vitória de Cristo sobre a cruz, as nossas cruzes, tudo isto é algo que nós devemos levar com a graça de Deus, sabendo que Ele é que sustenta a nossa vida. Vamos agora, colocando-nos de pé, cantar o hino de número 79. Glória ao Salvador que nos deu esta maravilhosa salvação pela cruz. Chegado à cruz o bom ador, preparado a pés do Redentor, Ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que em maravilha Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Dos filhões Ele me livrou. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador, glória ao Salvador.
Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Ó Senhor nosso Deus, nós damos glória pelo que Cristo fez em nossa vida através da sua cruz. Que a sua cruz seja olhada por nós como símbolo da vitória de Cristo, da tua vitória sobre o império do pecado e da dor. E que nós possamos olhar e carregar as nossas cruzes com a tua ajuda, com a tua mão a nos sustentar, para que nós não possamos sucumbir sob o peso dos nossos problemas. Abençoa, Senhor, esta igreja. Abençoa aqueles que estão ouvindo a tua palavra, onde quer que seja, e que a tua mão nos abençoe e nos guarde pelo amor de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E a graça maravilhosa do Senhor, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as santas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós e nos sustentem hoje e para todos sempre. Amém. Graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, mil graças por teu precioso amor. Vamos nos saudar uns aos outros na paz e no amor do Senhor Jesus. Shalom, meu irmão. Deus é contigo. Para os que vão ficar para o almoço de confraternização, o pessoal da organização